quando a gente estuda muito um tema, sabe tudo sobre aquele problema, sabe tanto que já vivenciou até alguém do lado ali, sei tudo sobre câncer. Tô vivenciando a experiência no outro, tem um colega meu, um amigo meu irmão tratando câncer. Mas para além disso, eu ainda também me especializo, eu também faço curso, eu quero entender tudo sobre essa doença. Mas de repente, a doença chega para mim. Casa de ferreiro, espeta de pau. A conversa hoje é super dentro desse tema. Tá imperdível. Não pode ficar, tem que ficar até o final. Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Meu nome é Graziela Piló, sou oncologista clínica, junto com minha amiga Mariana Cunha, também oncologista. A gente está aqui para desbravar todos os assuntos e histórias relacionadas ao universo do câncer. Então, com a gente hoje, uma neuropsicóloga, vocês vão ver que temos até um cérebro aqui na mesa de conversa, na roda de conversa. É um prazer ter você aqui com a gente, Eliana Rolim, né, que é neuropsicóloga e tá aí, é uma estudiosa, né, sobre os assuntos relacionados à saúde da mulher, né, Eliana? Seja muito bem-vinda, eu acho que o papo aqui vai ser enriquecedor hoje. Que bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando exatamente como paciente e como psicóloga, neuropsicóloga, né? Que loucura essa história, Eliana. Eu digo que tudo que está ainda no universo do outro, ele pode até nos tocar, mas a gente ainda fica na situação de só ser observador, e aí aquilo, por mais que a gente tente, não consegue transformar o nosso corpo diante da experiência. Sim. Ainda somos espectadores, né? Observadores. Sim. Mas, de repente, Eliana Rolim, neuropsicóloga, estudiosa do universo feminino, que já tinha acompanhado uma irmã com câncer de mama, tem um câncer. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Conta pra nós aí, quem é a Eliana, com esse tanto de gabarito aqui que você tem, com esse currículo lindo, como é que foi, Eliana? Essa experiência como paciente. Foi assim, olha, eu já estou formada há mais ou menos 25 anos, né? E durante essa trajetória como psicóloga, me especializei na abordagem de terapia cognitiva comportamental, fui fazer a neuropsicologia porque eu gosto muito do cérebro. E dentro da neuropsicologia, eu sempre quis entender muito como é que funciona o cérebro nas questões ligadas à menopausa. E aí fui me dedicar, fui estudar a saúde da mulher, fiz inúmeros cursos dentro da medicina integrativa, né? Então, imagina uma neuropsicóloga dentro de cursos. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição e saúde e fertilidade, fiz cursos de reposição hormonal, não como prescritora, mas para entender o funcionamento disso, né? E estudando, e aí, mais ou menos há 2 anos, eu decidi fazer, não, eu vou falar, vou estudar e vou fazer um mestrado em neuropsicologia. E comecei a estudar, dentro do mestrado, as alterações do cérebro, o que acontece na menopausa, quais as incidências da questão do câncer de mama, o que acontece, e vendo, e estudando. E aí, conforme você está estudando saúde da mulher, eu fui mudando meu estilo de vida. Eu fui me apropriando de um estilo mais saudável, da alimentação, do sono, do gerenciamento do estresse. A gente vai estudando, você vai entendendo que a informação nos traz melhor, né? Que bom. Fui ajudando as minhas pacientes, eu acabei recebendo muitas pacientes na fase da transição menopausal. E o que acontece, né? Eu venho de um histórico familiar de câncer de mama, eu tenho uma irmã, Elisângela, está aqui assistindo a gente hoje, e aos 38 anos ela teve um câncer muito agressivo, né? Precoce também, e por conta desse diagnóstico dela, eu vinha todo ano fazendo a mamografia, a prevenção, toda essa situação. Estava mais atenta. Estava atenta, mas estava fazendo reposição hormonal, porque eu entrei na menopausa, os médicos me orientando e sabendo mudando o estilo, e um belo dia agora começo do ano, numa mamografia, um diagnóstico assim, inesperado, era um exame de rotina, eu não esperava, todo ano, no mês de março, eu faço a mamografia.
E aí, março, fiz todos os exames, foi uma coisa assim muito interessante que aconteceu. Eu fiz todos os exames, e no dia que eu ia levar os exames para minha médica, ginecologista, eu pego os exames, não tinha visto, eu pego os exames direto do site e me deparo com carcinoma in situ. E eu olhei aquilo, eu falei... Errou, né, gente? Errou, esse exame não é meu, né? Tem coisa errada. Já para biópsia, BIHAIDS 4. Fiz assim, que é isso? Sabe assim, sabe aquela frase? Perdi o chão? Sei. Eu nunca tinha experimentado esta frase. A gente sempre fala, né? Perdi o chão. Esse dia eu entendi o que era isso. Porque a sensação é de perder. Você fala, nossa, e agora? Liguei para minha médica, aquela situação toda. Ela falou, não, calma, vamos avaliar, vamos ver, vai fazer a biópsia. E a cabeça, a 1000 por hora. É uma coisa muito interessante, porque eu trabalho, até por conta da terapia cognitiva comportamental, eu trabalho muito assim, com o que o seu pensamento, observar o seu pensamento, o impacto que o pensamento tem. Mas nessa hora... É isso que eu ia te perguntar, assim, esse estudo todo, né? Porque é uma estudiosa no assunto, né? Dessa questão. Isso te ajudou em alguma forma? Ou na hora a gente esquece tudo, vira uma paciente e salve-se quem puder? Olha, eu lembro de uma frase da minha ginecologista. Ela falou assim, Eliana, agora você é paciente. Não é que você vai esquecer, não tem como a gente esquecer o que o pensamento, o gerenciamento do estresse, resiliência, não tem como esquecer. Mas ela falou, se permita ser paciente, se permita, olha, você tem todo o direito de ficar muito chateada, muito brava com tudo isso, mas eu vou te dar 24 horas para essa raiva ir embora, para você ficar muito brava, muito chateada, e depois vamos sentar, vamos focar e vamos ver o que vai acontecer. Então, eu acho assim, o que eu vejo, né? Eu precisei fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia, fiz um quadrante, né? Foi um diagnóstico extremamente precoce, muito precoce, uma coisa assim, imperceptível quase, o mastologista falou, mas já precisava fazer a cirurgia, teve que fazer, e eu tive que fazer a radioterapia, inclusive eu terminei a radioterapia ontem. Olha! Por isso que eu tô aqui hoje, eu terminei ontem. E terça-feira, na verdade. E aí, o que eu achei, assim, de mais interessante é que hoje eu atendo no consultório, eu tenho uma série de mulheres que estão passando por outras situações muito difíceis, e eu só parei de trabalhar aos 15 dias da cirurgia. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, eu preciso voltar a trabalhar. Para manter a mente ocupada. Para a mente ocupada, preciso atender, preciso estar em contato com as pessoas. E aí o que eu acho que ajudou, o que eu acho que o conhecimento do que eu já tinha ajudou, né? Eu acredito que o gerenciamento do estresse. Eu sempre falo muito nos pilares estresse, sono, alimentação e atividade física. Esse é o combos que eu falo, né? E aí eu senti na pele quanto que essas coisas me ajudaram. Porque a gente sabe, lida com isso, sabia que a atividade física era importante, o controle do peso não é porque a musculação, quanto o músculo é importante. Eu sabia isso na teoria, na prática, mas não com o paciente. E aí você viu realmente na prática a importância disso tudo que você estuda, né? A importância do sono. Como o sono me regulou. A importância de uma noite bem dormida. Isso tudo vinha consciente. Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas ações nossas no momento de estresse, elas estão no subconsciente, né? Assim, às vezes é um medo exagerado, é uma situação que vem... Você sabe que aquilo ali não se justifica, mas você assim, não dá né? conta. Não é real aquilo ali, mas por experiências prévias, a gente sabe que, né? E aí eu tô trazendo a Eliana, neuropsicóloga, pro papo agora, porque eu já entendi que até pra gente entender quem tá lá, é um diagnóstico de um câncer de mama, que mexe com a questão hormonal, que você também trabalha no seu dia a dia. Como é que você consegue hoje enxergar, tendo passado pelo processo e ajudando quem tá lá ouvindo agora, como é que é dar voz, ou melhor, dar
notoriedade para esse pensamento que é de execução, de gerenciamento de risco, porque tem coisas ali dentro experiências pregressas que vão moldar a forma como o paciente reage, né, a essas notícias. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Não tem como não ter medo. Não tem como não ficar triste. O medo, a ansiedade, a tristeza, ela faz parte. Eu acho que assim, qualquer pessoa que recebe um diagnóstico é algo assim extremamente desafiador. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, ele precisa ser transformador. Então eu pensava, isso que você falou, eu achei muito interessante, porque eu pensava o seguinte, lidar com a emoção, ela vai aparecer a emoção. A raiva, o medo, a tristeza. Como é que eu vou manifestar isso? É que é a questão. Como é que eu vou administrar? A gente fala assim, manejo do estresse, Não dá para você falar, pensa positivo, vai dar certo. Tem coisa que tá além da nossa capacidade. É muito, né? É muito interessante. Sim. E aí, por que eu gosto de pensar nessa questão do cérebro? Por que eu trouxe ele aqui como meu parceiro? Até para falar exatamente nessa questão. Quando a gente está pensando no cérebro, a gente não pode esquecer que esta parte aqui, do cérebro, tem todas as regiões lobo frontal, toda essa região. Aqui dentro a gente tem o sistema límbico. Aqui que mora todo o estresse, a gente pode falar de uma forma bem subjetiva. Estresse, ansiedade, medo, alegria, tá tudo aqui, sistema límbico. Perfeito. Nós temos duas estruturas importantes no sistema límbico, que é a amígdala e o hipocampo. A amígdala, não é essa aqui, a amígdala aqui, né? Não é a da garganta que nós estamos falando. Duas bolinhas, tamanho de uma amêndoa, ela é nosso alarme. Então, o que acontece? Num diagnóstico, numa situação dessa, a amígdala pulsa. Perigo, perigo, vai dar tudo errado, o que aconteceu? Ela fica em alerta, ela é um alarme tocando. E o hipocampo é a nossa região, memória, tomada de decisão. Quanto mais a amígdala fica desse jeito, mais o hipocampo diminui. O que acontece quando você recebe um diagnóstico? Você tem que gerenciar o estresse. Se você não administrar bem isso aqui, a amígdala, ela vai tomar conta e dizer, você não vai conseguir, vai dar tudo errado, esse câncer pode voltar, olha o que vai acontecer, e olha o que aconteceu com a sua irmã, e agora... E aí vem as vivências, né, pessoais, e desativa todo mundo. Desativa todo mundo. Então, como é que eu faço para essa amígdala desativar? Porque nós estamos falando aqui no cérebro, não é simplesmente assim, calma, relaxa, vai dar tudo certo. Primeira coisa que eu fiz e primeira coisa que eu consegui é lembrar de tudo que eu já tinha estudado, respiração. Quando você está ansioso, quando você está pensando, a tua respiração está assim, você está puxando, curta, né? Curta, você está oxigenando o teu cérebro, e aí o que acontece? Tá a milhão, você está pensando. Então, assim, uma das coisas mais importantes para mim nesse tratamento era respirar. Não é meditar não, tá? Eu falava, não era meditar, era puxar o ar. Era prestar atenção na respiração, atenção né? plena. O que eu estou fazendo? O que está acontecendo? Qual é? E aí eu tive uma coisa tão interessante que eu queria falar para vocês assim, que é assim, as pessoas que me conhecem, os médicos que me acompanharam, a equipe, falaram assim para mim, Eliana, como você lidou com isso? Né? Porque não é questão de ser forte, é pancada, é difícil, é pesado. Mas eu falava assim para eles, olha, eu preciso, não é que eu quero ser forte, estou negando a situação, mas eu preciso mostrar para as pessoas que mesmo na dificuldade, você pode ser forte, você consegue lidar com isso. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na radioterapia que eu fiz, foram 15 sessões de radioterapia. E eu pensei assim, estou passando essa experiência e eu preciso inspirar outras pessoas. Não só com o câncer de mama, mas outros cânceres e outros desafios da vida. Então, cada radioterapia, eu dei o nome de uma força interior. Então, eu ia para a radioterapia às 7 horas da manhã e lá no hospital eu falava assim, bom, hoje eu vou falar de... Bom, e aí para as redes sociais, quem me acompanha nas redes sociais viu. Hoje eu vou falar de compaixão. Hoje eu vou falar de sono. Falei sono, compaixão, esperança, confiança, coragem, resiliência. E aí eu falava, e qual era o conceito, o que isso vai...
Olha, Te ocupou a mente, e né? olha que Eu legal acho essa que ideia. Presta atenção nisso daqui, ó. Ela foi empoderando o cérebro dela a criar processos, né, de memorização. e ó, Olha lá que legal, são as olha, fitinhas, que cada legal. pulseirinha, ela tinha um nome. Olha que legal. E eu mostrava, né, ó, coragem, confiança, porque é isso que você falou. Você vai mostrando pro Vai seu alinhando o cérebro mesmo. Vai tirando a amígdala e voltando o hipocampo. Ó, vamos lembrar desse conceito, vamos lembrar desse conceito, vamos lembrar desse conceito. Eu acho que, com certeza, de uma certa forma, eu acho que no seu caso, de uma forma muito importante, o conhecimento ajudou, né? É por isso que a gente fala tanto sobre essa questão do empoderamento pelo conhecimento, porque é óbvio que quando você está lá no turbilhão, né? Acabou de receber a notícia, é difícil você ter esse autocontrole e lembrar de tudo, mas esse conhecimento vai chegar, né? Assim, alguma hora, quando a gente conseguir respirar, você vai lembrar dessas coisas importantes que, né, que estudou, que escutou, que vivenciou, e isso de alguma forma te ajuda, né? Esse conhecimento. E eu queria perguntar, assim, a gente falou do seu empoderamento relacionado, né, assim, conseguir usar o que você estuda para você. E aí, como é que foi em relação ao olhar com o paciente que você atendia? Porque eu acho que tem essa questão da gente virar paciente, a gente usualmente nos traz uma empatia, né? Não sei se empatia é o melhor termo, mas é interessante quando a gente compaixão, já... É uma talvez, compaixão. né? Aquele processo. Eu acho que a gente entende melhor quando o paciente fala, né? Porque você já esteve naquela pele ali e sabe exatamente, assim, o que ele... Eu não acho que pro profissional ter compaixão ou ser empático, ele obviamente precisa passar por aquilo, mas eu acho que quando você tem essa experiência, realmente deve te trazer algo a mais, né? O que você acha disso? Além de trazer algo a mais, eu percebo que me exercitou o ouvir, o escutar, o estar mais atento. Eu sempre trabalhei com a visão integrativa. O que é a visão integrativa? Então, o paciente vem com, de repente, algumas questões emocionais. Eu quero saber como é que ele come, como é que ele dorme, como é que está o metabolismo dele. Eu peço para ver exames, porque eu às vezes não entendo, mas alguns marcadores inflamatórios eu percebo. Só que eu percebi, isso é muito recente também, é agora, né? Nós estamos falando, terminei agora, então mas o que eu percebo esse mês atendendo? Além da empatia, essa questão assim de ouvir, de estar mais conectada com eu falo assim, né? O tratamento é do paciente, por mais que eu queira que ele resolva, que ele seja mude, o protagonista, né? Ele tem um momento dele. O tratamento é dele. O tratamento é dele, entendeu? E na sua perspectiva como profissional e também como paciente, como é que fica aquela pessoa que tem uma saúde mental fragilizada, que está passando por um momento de vulnerabilidade por questões psicológicas ou psíquicas e que, para além disso, vem um diagnóstico oncológico? Como é que fica essa abordagem? Porque nem todo mundo reage com a consciência plena de fazer fitinhas para colocar de empoderamento cerebral. Né? Vamos lá. E aí, como profissional, porque quem está lá assistindo às vezes fala, poxa, eu já entrei nessa sambada, eu não tinha esse autoconhecimento e já estava num processo aqui, era de autodepreciação. Às vezes já tem, por outros motivos, né? Na vida, né? Já tem uma questão... Sim, que assim, a gente tem uma história pregressa, a gente tem traumas, a gente tem outras situações. Eu diria o seguinte, o cérebro da gente é algo que ele não é rígido, né? Eu falo assim, ele tem uma elasticidade que a gente fala, né? Mas o que eu acho mais importante é que você aprende uma habilidade. Mesmo aquela pessoa que tem extrema vulnerabilidade, já tem uma depressão, eu tive pacientes assim, uma depressão, uma ansiedade ou um transtorno muito mais sério, e aí aparece um diagnóstico oncológico. Então, não é ser forte já diante da situação, mas você consegue aprender a saber lidar com aquela situação. E aí, esse tratamento psicológico, ele precisa dar recursos e ferramentas para a pessoa administrar aquilo.
E aí é isso que uma próxima pergunta, assim, o que você acha que, por exemplo, no seu caso, né, que você também esteve nesse lado, o que te ajudou mais dentre essas ferramentas todas que são disponíveis? Você precisou de procurar uma ajuda ou você achou que, né, pelo seu próprio conhecimento já daria para achar o caminho? E se usou essa ajuda, o que ajuda mais, né, esses pacientes acharem uma solução? Eu já fazia terapia, né, então intensifiquei a terapia. Eu acho que isso foi uma coisa importantíssima para mim, a psicoterapia, que é um lugar que você fala e encontra os seus recursos, né? Você sabe o que tem que lidar. Essa questão da respiração, né? A conexão que eu tenho com Deus, né? Porque eu acho que ela também é fluida, ela te ajuda em muita coisa, se reconecta com muita coisa. E uma coisa que me ajudou é que eu não controlo tudo. Sabe, eu percebi assim, olha, por mais que eu entenda tudo, por mais que eu saiba tudo, por mais que eu não controlo. E aí aconteceu uma coisa assim, tão interessante numa das sessões de radioterapia, que eu falei, gente, é isso. Vou contar assim rapidinho para vocês. Entre uma sessão e outra da radioterapia, tinha um biomédico que sempre me arrumava na maca, né? Ficava bonitinha lá na maca. Aquele dia ele não foi. E aí veio uma outra enfermeira. Me arrumou, papapá, mas o câncer estava na mama direita, ela colocou um microporo na mama esquerda. Ela pôs o microporo, me arrumou um cobertor e saiu da sala. Você falou, pronto, vai irradiar a mama errada. E a máquina funcionando. E eu lá, vira estátua, né? Tem que ficar estátua. E a cabeça trabalhando a mil. São 6 minutos e a cabeça. Essa mama, o que aconteceu? E eu tinha uma consulta com o radioterapeuta em seguinte. O que aconteceu? Olha que a mama, será que a mama tem outro câncer? Eles não quiseram me contar. Olha, 7 minutos eu fui... Você arrumou 50 possibilidades. Terrível, foi terrível. Suava e não acabava nunca. E eu tinha certeza na minha cabeça que tinha alguma coisa errada na outra mama. E que eles não tinham me contado. Acabou, eu tava chorando. Chorando, tava assim em prantos. A enfermeira olhou pra mim, o que aconteceu? Porque você não me falou? É outra mama, o que tá... Ela fez assim, gente, não, calma, deixa eu te explicar. É uma marcação. É só para marcar que a máquina não pode passar para esse lado. Ela precisa ficar aqui. Imagina, naquela hora... Então, olha... E aí não tem conhecimento que segura, né? Entendi, nenhum totalmente. momento eu pensei assim, não, calma, relaxa, respira. Sim. Eu pensei... Você já pensou todas as piores possibilidades, né? Na cirurgia, outro câncer, a outra mama... Quando eu senti até uma tontura depois, eu falei assim, olha o nível do pensamento da gente. Então, é isso que eu falo, eu não controlo. E em geral é isso, né? Assim, diante de Mas eu acho muito humano e muito sensível você dizer isso, vindo de uma psicóloga, de uma neuropsicóloga, com todo esse entendimento racional da situação, porque eu acho que a gente conversa bastante aqui e grava com pacientes, com várias histórias, e a gente tenta até desmistificar esse momento de... Poxa, não existe oásis nesse diagnóstico. Né? Não existe um oásis aí. O oásis, talvez ele vai ser construído, e aí sim, voluntariamente, porque aí eu acredito no trabalho voluntário do querer fazer a diferença no processo, do querer estar aqui ouvindo o podcast para se instruir, para poder ouvir uma experiência, para não achar que a experiência é igual, pelo amor de Deus. Caixinha. O câncer do outro não serve para mim. As experiências são individuais, os corpos são únicos. Então, isso é muito potente. Eu acho que a parte inconsciente do processo, que é os 7 minutos de terror e de pânico que estão ali na máquina enquanto você não sabe o que está acontecendo, é comuníssimo. Sim. Em vários pacientes, em várias situações. Do momento que pega a biópsia, como você pegou o papel, ao outro que foi fazer uma colonoscopia, acordou da sedação, está com diagnóstico que tem um câncer no intestino, ao cara que foi fazer uma tomografia e descobriu que é um câncer de pulmão, e por aí vai. Agora, a partir daí, voltar para o hipocampo, voltar a trazer a memória afetiva, voltar a trazer o centro do controle. E aí, recentemente a gente viu as brincadeiras aí do Divertidamente, né? Trazendo a ansiedade como um processo ativo, como uma emoção ativa, né? Vigil, que tá presente na gente em graus variados, e você disse bem da questão aqui. Eu queria perguntar, assim, né, na sua perspectiva agora,
que você enxerga da Eliane nesse momento, daqui pra frente? Que mudou? Qual é o seu ponto, a partir desse ponto de partida novo da sua vida, mesmo tendo experiência com parentes, né? Tendo sido, né, vivenciado de perto, tendo sido rede de apoio, onde que a Eliane se posiciona hoje? Como é que vai ser sua vida daqui em diante? Eu penso assim, olha, e aqui eu quero pensar no que aconteceu comigo, mas quero que as pessoas pensem aí, né? Nas suas experiências com o câncer de mama ou demais. É assim, o câncer traz coisas muito difíceis, desde o diagnóstico, cirurgia, emoções, coisas assim individuais, específicas com a história. Mas eu tenho certeza que ele traz coisas muito boas. Eu tenho certeza que o que ele trouxe para mim, ele trouxe pessoas, ele trouxe a esperança da ciência, que eu fiquei encantada com as coisas que eu vi do diagnóstico. As tecnologias, os avanços, né? Eu vi assim, eu falei, nossa... ao mesmo tempo me trouxe essa questão assim, puxa, não são todas as pessoas que têm acesso ao que eu tive. Ao privilégio, né? De um convênio, de uma situação. Não são todas as pessoas que têm um resultado rápido. Mas me trouxe a questão da inspiração, sabe? Eu falei assim, eu disse exatamente isso. O câncer me trouxe coisas difíceis e que foram embora junto com esse diagnóstico. Foram embora. Mas as coisas que ele me trouxe para mim, vai ficar. Então, as pessoas, como eu consigo inspirar, esses dias conversando com as pessoas na internet, eu vi depoimentos, sabe assim, puxa, gostei de ouvir isso de você, eu não estava sabendo lidar com isso, agora eu entendi. Então, é inspirador. Então, o que vai trazer para mim é que eu preciso inspirar. Não é inspirar força, porque inspirar que, olha... Tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que vai dar tristeza. Inspirar que você pode resolver isso, inspirar que você pode lidar com a situação de outra forma. Então, assim, eu acho que hoje fica, através dessa vulnerabilidade, porque, assim, você fica totalmente vulnerável, né? Às vezes eu conversava com a minha orientadora, eu falava assim, gente, eu entendo tudo, mas a hora que entra na cabeça parece que não entende nada. Não é você. Ela fala, olha, calma, né? Mas calma, você sabe que essa fala foi super interessante também, porque nada na vida é 100% bom, 100% ruim. E isso acontece na doença, e acontece no câncer e outras doenças também. Então, sim, pessoas não é, a gente não fala que pessoas não é preto no branco, é uma escala de cinza enorme. E mesmo, somos todos diferentes. E mesmo em fases boas também na vida, a fase nunca é 100% boa. Então, a gente... A grande questão é você conseguir tirar algo de bom. E isso não é o positivismo tóxico, dizer assim, mas também é bom. Não é bom adoecer, né? Mas complicado. Já que estamos doentes, e às vezes o bom não é aquela grande coisa, porque a gente espera, assim, grandes momentos. E às vezes são nas pequenas coisas, né? De alguém que fica mais próximo, que vai trazer um lanchinho, né? Então tem aquele afeto. Enfim, tem várias situações ali que eu acho que a gente consegue. Pessoas, tanto pessoas boas que chegam, quanto pessoas ruins que a gente consegue afastar. Que eu acho que é um momento da gente falar assim, eu estou focada na minha saúde, eu não quero esse tipo de pessoa. Então, acho que essa conversa para quem está passando, né, pelo tratamento, quem teve o diagnóstico recente, isso é muito enriquecedor, né? Trazer pessoas reais, não só pessoas que têm o conhecimento, mas que também viveram, né, na situação e que dão um pouco do caminho das pedras, né? Eliana hoje aqui deu dicas, né, Mari? Super. Respiração, dessa questão, né, de voltar do autoconhecimento, né? Da gente entender que tem recurso para controlar a ansiedade e que é normal estar ansioso. Então, aqui a gente conversa sobre todos esses assuntos que permeiam a trajetória do paciente oncológico, e acho que trazer história e trazer informação nunca é demais. A gente tem sempre alguém, né? Sim, com certeza. E um dado assim, além de inspirar, é olhar que a gente pode ter um estilo de vida mais saudável. A gente vive muito inflamado. Inflamado pelo estresse, inflamado pelo pensamento, inflamado porque não dorme, inflamado porque o estresse e aquela correria. E quando acontece isso, eu falo, opa,
A gente é obrigada a parar, né? Peraí, calma. Parar e... Cuidar de você, né? Não é luxo, é uma necessidade. Isso você mesmo. fala, nossa, agora eu tenho que cuidar de mim, olhar porque eu tô pensando, olhar para as minhas necessidades, olhar para aprender a dizer não. Porque o estresse é muito complicado. Perfeito. E achar nas nossas vulnerabilidades. Parafraseando uma querida psicóloga também que esteve conosco, doutora Marília, falou isso de forma brilhante. Enxergar as nossas vulnerabilidades e sair dali falando das nossas potencialidades é muito brilhante. Então, eu queria agradecer por esse papo extremamente enriquecedor e que chamar a atenção da turma que está aí ouvindo a gente, que está acompanhando aqui no YouTube. Acha que esse papo faz sentido? Tem gente lá esperando escutar esse alento, esse estímulo, essa inspiração, a reflexão nível ciência aqui do cérebro para a sua mesa de jantar aí. A gente espera que essa conversa tenha feito efeito como fez na gente aqui. E que a gente tem muita coisa para divagar aqui ainda com a Eliana, mas a gente sabe que esse papo, ele é dividido em pessoas, em personas. A história da Eliana é uma entre várias que a gente tem aqui, que chegam para nós com vários tipos de câncer, cada um do seu jeitinho. E a mensagem do dia aqui, eu acho que fica para nós que a gente pode se munir de todas as ferramentas, incluindo as mentais, que a gente fala muito de se munir da ferramenta do estilo de vida, de se nutrir bem, de ter um sono adequado, de fazer atividade física e de pensamentos, mas ainda assim a gente pode ter a loteria de uma doença que não é a pior, não é a doença ruim, de ter um câncer. E se isso acontecer, a gente não um outro paciente nosso também já disse, ao invés de se perguntar por que não eu? Né? E o que eu posso fazer agora? Daqui para frente. Com a minha vida, com a vida do meu entorno, com a vida dos meus pacientes, com a vida das pessoas. E a inspiração. Eu tirei assim, como assim, eu preciso inspirar as pessoas a se cuidar. Perfeito, e inspira. Inspirou a todos nós aqui. E a gente sabe que pode continuar falando de tudo, gente. Pode falar de experiência boa, ruim, mais ou menos. Traz pra cá, traz pra conversa. A gente tá aqui pra ouvir mesmo. Acha que faz sentido? Coloca aqui nos comentários. Deixa a sua história aqui pra gente poder fazer uma leitura do que tá acontecendo aí com você aí de casa. A gente vai ter o maior prazer de ver um monte de história sendo compartilhada aqui conosco, como agora a gente acabou de ouvir a Eliane. E a gente espera que esse papo tenha feito sentido para todo mundo, porque aqui pode falar de câncer sim.